salve, galera que tá aí na sua casa, no trabalho, na escola. Muito bem-vindos ao Pod Fé, o meu, o seu, o nosso podcast para tratar justamente a base da nossa vida, não é, meus companheiros? Fé, é isso aí, Mateusão. Seja bem-vindo, se apresente para essa galera te conhecer. Muito obrigado. Eu sou o Matheus e aqui no Pod Fé podcast é um podcast diferente, onde nós vamos tratar de temas sobre a fé, algo tão importante na nossa vida, e um podcast diferente também, porque aqui nós não temos medo do cancelamento. Eita! Você já chegou assim, é? Você já chegou, não temos medo do cancelamento. Você sabe que a internet é cruel, meu cara. Não, a gente internet não é pode ter cruel, medo, meu não pode amigo. ter. Mas vamos pra cima, né? Em busca do cima. cancelamento. Quem sabe um dia, né? Quem sabe o dia. E você, moça, a única dama entre nós, apresente-se, diga seu nome. Só antes de ir pra você, Rafa. Matheus, qual que é a tua turma aqui no Colégio Adventista de São José dos Pinhais? Sim, então, eu estou no segundo ano, na turma 121. Salve aí pra galera. Pra Garela. Cadê a Garela? Oi, Garela. Galera da 121 aí ligado, Mateusão representando. E você agora, por favor, Rafa, apresente-se. Bom, eu sou a Rafaela, Oi, Rafa. do terceirão, tô na 132. E é isso, né? Ei. Calma aí, sem rivalidade, mano. Sem rivalidade. E você, meu caro Léo, tudo bem? Tudo bem, pastor? Leonardo da 131. 131. 131, melhor turma. Ó, as rivalidades. Não, sem rivalidades. Leonardo 131. E finalizando a nossa bancada Extra Power, Alonso. Eu sou o Alonso, somos da 131. Somos, Alonso. Somos. Esse Alonso, horário, né? Esse Semos. horário. Todos somos Da Alonso. 131, estamos aí representando também. E vamos que vamos, estamos iniciando o Pod Fé, esse podcast aqui do Caso JP, Comunidade Viva. É muito bom ter a sua companhia aqui com a gente, garotinho, garotinha. Vamos que vamos. E é o seguinte, hoje, para inaugurar o Pod Fé, é justamente o tema. Nós estamos vivendo aí a semana criacionista, um mês sobre o criacionismo. Muitas coisas vão rolar aqui no colégio, vídeos, meditações, momentos de interação, reflexão. E vamos começar o Pod Fé com o criacionismo, design inteligente. É o nosso tema de hoje, meus queridos, e eu tenho certeza que é o tema e muitas dúvidas surgirão. E a gente vai aqui juntos, né, ao longo do nosso processo. Hoje é só a abertura e inauguração, tentando responder a sua dúvida aí também e dialogar aqui sobre pontos fundamentais das nossas crenças, entendendo que temos um Deus criador que está acima de todas as coisas, e a gente vai tentar construir um pouco essa ideia de que criador é esse, certo? Vamos que vamos, então. Vamos para cima disso. E eu quero começar com uma pergunta crucial. A galera tem falado muito, a gente tem visto, acompanhado muitos podcasts aí, né? Dr. Rodrigo Silva, Marcos Zebel, a gente tem visto a galera indo com tudo aí para grandes podcasts, né? Em breve, segura nós, né, Flo? Em breve, Flo. Aqui é Pod Fé. Nós vamos estar aqui a gente tem arrebentando. fé. Então é o seguinte, garotinhos e garotinha, vamos começar o nosso Pod Fé, lógico, falando sobre o quê? Fé. Vamos falar um pouquinho sobre a base do que cremos, a base da nossa essência, que é o design inteligente, o criacionismo. Inclusive nessa semana aí no colégio, semana criacionista, a gente está investigando e entendendo muitas coisas. E nada melhor do que isso para a gente começar com o pé direito aí. Mas antes da gente ir lá para o design inteligente, fé. Fé, Léo. Fé, Rafa. Fé em Deus, que Ele é justo. Tô dizendo. É o seguinte. É possível nós vivermos, termos uma existência que está à parte da fé, que está sem fé, que está... Eu consigo ser uma pessoa que tem vida sem fé? Quem vai me dizer isto? Não. Não, Rafa? Não, Por que não, porque- Rafa? Construa a sua ideia, garotinha. A gente precisa de alguma coisa pra gente acreditar, independente de qual seja. Por exemplo, até bens materiais. A gente acredita que ele vale alguma coisa, então, naquele momento, ele passou a valer alguma coisa. Entendeu? É a mesma coisa que a gente acredita, a gente tem fé em alguma coisa, então essa coisa, pra nós, passou a existir. Então, tudo que eu coloco a minha fé, isso se torna prioridade na minha vida? Seria esse o conceito que você está trazendo para a gente aqui? Será que fé, então, tem a ver com circunstâncias que eu deposito a minha esperança? Não necessariamente Deus?
E aí, garotinho? Fé, basicamente, ali, o ser humano ele vai trazer fé como alguma coisa que ele não consegue explicar. Ele vai colocar, acreditar não somente no caso de Deus, mas, tipo, eventos, ele vai jogar para cima de sobrenatural. Por exemplo, hoje a gente traz hipóteses, por exemplo, da construção das pirâmides. Muita gente fala, os aliens. Você está jogando pro sobrenatural, entendeu? Você acredita que foram os aliens, né? Entre E muitas aspas. qual é essa fita aí das pirâmides? Já que você já foi direto nesse assunto aí, tem algo já. assim sobrenatural, místico? As pirâmides nos trazem algo aí diferente? Assim, se a gente parar para analisar uma óptica mais histórica, povos basicamente que não se conversam, tipo incas, maias, astecas, eles vão ter pirâmides, zigurates, enfim, diferentes nomes para uma mesma coisa que vai ter um propósito semelhante, não que seja Certo. igual, mas que propósito divino, basicamente. As pirâmides elas são uma seta para Ra. Os zigurates, incas, eles vão ser locais de sacrifício para um deus. Então, Ou seja, estão convergindo para um Eles mesmo co- lugar isso, ao longo da história. exatamente. Doido isso, doido isso. E precisa fé para crer também. Com certeza. E entender toda essa situação. Perfeito, porque assim como a Rafa e o Léo tinham falado, é exatamente aquilo que o pastor tinha perguntado. É possível viver sem fé? A resposta é não. Na lata mesmo, não. Não é possível viver sem Não é fé. então. Todos nós vivemos com fé em alguma coisa. A única diferença é, por exemplo, eu deposito minha fé em Deus. Eu acredito num Deus criador. Outra pessoa vai depositar fé em outra coisa. Porque hoje em dia nós temos tanta gente acreditando em esperanças de soluções políticas, por exemplo, de ideias políticas. Elas escolhem depositar fé naquilo. Então, tem algo maior. O conceito da fé, ele está ligado exatamente com o que eu escolho acreditar. Exatamente, porque todos nós temos necessidade de ter fé em algo. É algo que Freud iria chamar, lá no século XIX, é algo que Freud chamaria que o ser humano ele tem a necessidade de uma figura paterna, a figura de um pai. Só que daí Freud chegou na conclusão, então, que nós criamos essa necessidade. Que nós criamos, ou seja, não é que é algo natural. Isso parte da gente. Exatamente, que nós criamos essa necessidade. Só que daí eu te pergunto, nós criamos a necessidade de comer, de se alimentar? Nós não. criamos a necessidade de saciar nossa sede, tomando água? Nós criamos essa necessidade? Não. Rapaz, o garotinho tá com umas questões aí já profundas então, e ele- filosóficas. Ele tá né? acima, Então, acima. ele foi- Não, ele ele é foi acima, ele fundo. foi Não, muito não. fundo. foi fundo. Exatamente, então me diz o seguinte, então, qual é o sentido de nós criarmos a necessidade de um pai? Não, esse nosso vazio, esse nosso senso de sempre estar procurando algo para nos preencher, na verdade, a falta de um Deus, de um Criador, e que daí isso vai ligar diretamente com o design inteligente e com o criacionismo. Como a gente tinha debatido agora, né, Léo? Sim. A partir do momento que a ciência não tem mais explicação, é onde a fé entra. Exatamente. Onde a ciência acaba, começa a fé, basicamente. A fé ela vai entrar como uma explicação para o inexplicável. Sobrenatural, no caso. Mas no vem cá, caso vem cá. sobrenatural. A ciência ela se limita, então ela tem um limite, ela tem um ponto que ela vai e que ela não consegue avançar além daquele ponto? É isso que vocês estão me dizendo? Olha, Fala, garotinho. Fala, Então, sem sim. medo. na teoria seria uma relação de Vira o fé microfone, garotinho. fé. Isso. e ciência seria uma relação inversamente proporcional. Enquanto a ciência aumenta, a fé deveria diminuir. Na prática, na verdade, enquanto a fé evolui, ou melhor, a ciência evolui, a fé também evolui. Certo. São coisas que andam juntas. Uma depende da outra, que é que Santo Agostinho falava, né? Exatamente. Tipo, as duas andam juntas, uma depende da outra para existir, entendeu? E tem um conceito que é colocado muito frequentemente a gente vê em faculdades que fazem questão de excluir totalmente o conceito criacionista, ensinam com profundidade o evolucionismo e fazem questão de excluir, dizer que design inteligente é balela, é besteira, é algo que não deve ser levado como uma teoria para a origem da vida. E a gente entende, então, que, na verdade, fé e ciência podem caminhar juntas, gente? Não é bem podem, não tem como separar as duas. Não tem como. Elas são ligadas. Tipo, não que elas vão andar juntas de mão dada, mas que elas estão indo para o mesmo caminho, basicamente. Elas estão andando de mão dadas, Rafa? Como que é essa história?
Então, basicamente, Pode ter ciência e fé juntas, assim? Como que é esse lance, Rafa? Não tô... claro que sim. A gente tem bastante exemplos também de cientistas cristãos. Não sei o nome de nenhum deles agora. Também. Ah, legal. Mas eles existem. Mas eles existem, eles Você tá existem. falando o Marcos Ebelinho, o Rodrigo Sim. Silva. Certo, Esse. certo. Citando até pela questão também, falando de fé, nem dentro do próprio cristianismo, se a gente for pegar mesmo na Grécia, eles tinham crenças, fé em deuses, Aham. mas Platão, Sim, com o certeza. Aristóteles, todos, eles moldaram o pensamento filosófico ocidental, Sim, sim. não eram cristãos, mas continuavam tendo fé, criam em alguma coisa. Exatamente. Então, é aquilo que a Rafa estava falando. Então, fé e ciência não são coisas excludentes, não Não são são. opostas. A gente precisa começar trazendo esse conceito aqui, né, gente? Porque existe uma prática comum de tentarem colocar em conflito fé e ciência. E o primeiro ponto, eu acho, aqui do nosso Pod Fé é entendermos isso, que não necessariamente a fé precisa estar fora de uma pesquisa de uma ciência, né? Tanto que o primeiro cientista a cogitar a hipótese do Big Bang é Sim. um padre. É um padre. É um Exato. padre. Então, tipo, é um padre. A ciência moderna, vamos dizer assim, nasceu dentro de uma igreja. Exato. Isso é muito... É que, na verdade, é mais recente essa questão essa modificação, né? Essa modificação, essa alteração, esse conflito, porque até talvez século XVIII, Mateus que vai saber me dizer melhor isso, sempre tiveram grandes pensadores que eram padres, que eram envolvidos com o ambiente religioso e também produziam ciência, e isso sempre foi natural, né? Só que chega um momento que essas coisas se separam, né, Mateus? E é interessante exatamente a gente tratar sobre esse momento de ruptura, que nem o pastor estava falando. Então, vários cientistas eram crentes, eles tinham fé, seja no cristianismo e em outras religiões, mas havia essa aproximação. É interessante que a partir do século XIX, nós temos 3 conceitos. É a partir desses 3 conceitos que as coisas começam a mudar um pouco. Que conceitos são esses, garotinho? O primeiro conceito, então, seria o espiritismo, com Allan Kardec. O segundo conceito seria o evolucionismo, com o Charles Darwin. E o terceiro conceito seria o socialismo, marxismo e o marxismo, criado pelo Karl Marx. São interessantes que esses conceitos eles são forjados, eles são criados ali no momento em que tanto a Igreja Católica estava em descrédito por causa de tudo o que tinha acontecido na Idade Média, por conta da Inquisição, mas a Igreja Protestante também estava pelos excessos também cometidos em países como na Inglaterra. Ou seja, as religiões estavam sendo usadas para satisfazer as vontades dos mais poderosos. E é interessante que isso daí criou meio que um cenário de revolta. Um cenário de revolta como um todo, ali principalmente na Europa. E daí surgiram essas ideias, esses pensadores que falaram, tá, a partir daqui a gente não precisa mais levar em conta o que aconteceu antes. Uhum. Para ter a ideia, Karl Marx chegou a dizer que a religião era o ópio do povo. Ou seja, Sim. nós não precisamos mais da discussão da religião e nem da fé. Houve uma total ruptura, então, nesse Exatamente, momento, uma total. com o lance da fé, né? É isso mesmo, uma total ruptura. E que daí foram criadas ideias como materialismo e diversas outras ideias, então, que descartavam a questão da fé. Que descartavam a questão de haver um Criador. E daí, a partir daquele momento, que parece que há essa distinção. Então, que fé e razão, fé e ciência não estavam mais andando juntas. A gente vai chegar a isso num ponto mais pra frente, mas, tipo, não é uma surpresa de que, depois dessas 3 ideias surgirem, depois dessas 3 ideias esquecerem a fé, é depois dessas 3 ideias que o nazismo, que o fascismo, que o comunismo da União Soviética, é daí que elas acontecem. Então, uma Certo. coisa não está separada da outra. Acabou que essa separação entre fé e ciência levou a prejuízos e continua dando prejuízo até os dias de hoje. Até os dias de hoje é prejuízos que não acabam mais. Então, primeiro ponto aqui do Pod Fé, galera, é o seguinte, mano. Não tem como dissociarmos fé, ciência. Até porque, nos principais argumentos evolucionistas também, a gente chega num momento... A gente tem linhas argumentativas que vão até um determinado estágio, brother. É ou não é? Chega num estágio, você vai ter que ter fé pra crer pra um lado ou crer pro outro. Eu tô falando besteira ou não, irmão? Você consegue voltar até o ponto do Big Bang, o ponto central. Além disso, o que existia antes, a gente não consegue dizer. Aí pode entrar fé. E aí... Exatamente. E A aí? gente não tem provas além.
E aí você vai ter que ter fé para um lado, para o ponto anterior ao Big Bang, sei lá de onde surgiu, Porque quem é. Por nada se cria, tudo se transforma. Exatamente. E aí, no lado do design inteligente, você vai ter uma explicação para isso, né? Que, na verdade, existe uma vida prévia, uma vida anterior, uma vida eterna, uma mente superior que é diferente. Atemporal. Atemporal, que está fora do nosso tempo, brother. E você vai crer nisso. Agora, se você não crer nisso, você vai crer em quê? Antes do Big Bang era o quê? Assim, eu acho que se você não crê em Deus, automaticamente você está crendo que ele não existe. Você precisa crer. É meio hipócrita falar assim. né? É, tipo aquela piada do ateu, tipo, se Deus não existe, então você acredita em quem? Pois é. Energia. É, Você energia. acredita em energia, É. você acredita em É. Cristal. política, você acredita em cristal. Você vai depositar sua fé em outros lugares. Exatamente. Você acredita em Estado, você acredita em Sim. outras A coisas. fé, ela é intrínseca ao ser humano. Nasceu com ele, vai morrer com ele. Até o fim dos Até o tempos. fim dos tempos. E é o seguinte, brother. Vamos agora, então, sair desse ramo fé, que a gente queria só dar uma introdução rápida aqui hoje. Mas é o seguinte, garotinho. E o design inteligente, que é o nosso tema de hoje? O que é esse tal design inteligente? Se você entrar no site da USP, de grandes universidades, você vai ver que é uma balela, que é um negócio que não deve ser levado em consideração. Como que a gente poderia trazer uma introdução para aquele garotinha que está assistindo a gente ali do outro lado da telinha e que não tem noção nenhuma, que não sabe, que está assim, design inteligente, que fita é essa, que negócio estranho é esse e tal. Vamos dar uma introdução para a galera. O que é design inteligente? Fala aí, Léo, não tenha medo. Fala aí, Verdade, brother. Então, basicamente, ele vai distinguir do cristianismo. Mas... Peraí. Vai distinguir do ele vai cristianismo? distinguir do Que cristianismo. lance é esse? Que eu digo... Não tem nada a ver com cristão? Não. Calma, a gente já chega lá. Direito, Calma mano. aí. Eu não entendi o É ponto que, dele. isso aí, eu só não tô conseguindo colocar na palavra certa. Ah, Mas ele vai apontar que, por exemplo, tem uma mente superior que criou o universo. Ele não vai nomear, foi Deus. Mas ele vai falar que algo criou o universo. Ele não surgiu espontaneamente. então, peraí, o design inteligente, ele me diz que tem algo, mas não diz quem é esse algo, criador. Ele não nomeia Ele o não Deus. vai nomear. Ele não vai falar, não, esse aqui é Deus. Ele não vai dar um nome para ele. Ele vai falar, é a mente superior que criou o universo. E aí vai de interpretações também. Exatamente isso. Ele não nomeia, como eles já disseram, ele não nomeia esse criador e também não apresenta esse criador como um criador pessoal, como daí já é apresentado no cristianismo. Mas esse é Certo. um ponto que a gente ainda vai chegar. Certo. Então, basicamente, a grosso modo, se eu estou entendendo bem, o design inteligente é uma teoria de pesquisa aí do surgimento da vida que se baseia, que se norteia numa mente superior. É isso aí? É isso mesmo? Uma mente Isso. superior. É como se fosse todo cristianismo é um design inteligente, mas nem todo Nem design todo inteligente design inteligente é um criacionismo. O criacionismo. Exatamente isso. Criacionismo. Isso. É que É, a gente tem que não levar em sei se- consideração. O criacionismo ele vai levar em conta a criação do universo. Certo. O design inteligente ele vai puxar mais pro lado do quê. Não vou nem falar quem, porque daí é quem eu tô nomeando alguém. Certo. Mas do que criou o universo, entendeu? O design inteligente vai falar, foi criado. Mas ele não, como foi falado, não vai nomear. Então é até um erro falar quem criou o universo. Tipo, pro design inteligente, pelo menos, se você falar quem, você está nomeando que foi Mas alguém. em nenhum momento eles vão dar uma afirmativa desse criador? Nenhum momento essa teoria trabalha com isso, será? Porque penso eu que também existem as linhas, né, logicamente, do design inteligente que entende que esse criador, esse ser superior, essa mente superior, ela está relacionada a Deus, a uma mente. Até o próprio Einstein diz que após todas as análises, no final da vida dele, ele falou assim, olha, ele talvez não acreditava num Deus bíblico, né? Mas ele acreditava num Deus, numa mente superior, que talvez não pudesse seguir todas as normas e códigos de ética bíblicos, mas um Deus. Certo? É exatamente isso. Então, exatamente, quando nós todos estamos falando aqui, não é rejeitando que o design inteligente, então ele rejeita a ideia de Deus. De exatamente Deus, não. A questão é exatamente, ele não nomeia, como eu já tinha falado, ele não nomeia e é aquilo. E talvez ele não vá levar em conta, então, princípios como o amor, ou como a ética, ou como a própria moral. Não, ele não vai levar em conta isso.
Mas dá sim, dentro das diversas linhas do design inteligente, para acreditar que é um criador, que esse criador sim Certo. dá para ser associado a Deus. E nas mesmo principais, né, Matheusão? Eu acho que nas principais linhas aí e entendimentos, nós acabamos correlacionando com a figura divina, né? Que temos conhecimento. Certo? A gente acaba correlacionando com a figura divina, Jesus, com um Deus criador bíblico, porque faz parte da nossa cultura também e faz parte da nossa crença, né? Como a gente estava falando, da nossa fé. É ou não é? E seria o design inteligente uma ciência ou não? Posso ser polêmico? Lá vem, lá vem, lá vem. Aqui nós não estamos vendo do cancelamento, como Vai. a gente já tinha Ó, dito. Lá vem, venha. O entendimento tabu. de ciência, Hum, ela é tudo que é natural, tudo que pode ser observado. certo. A partir do momento que uma teoria coloca o ponto central dela num algo sobrenatural, ela não pode ser considerada científica. Ela é pseudocientífica. Mas peraí, garotinho. calma, Peraí. calma. E não Agora tô- veio com polêmica aqui pro Não, meu então, lado, hein? Viu? Agora Mas eu- não é um Ah. demérito, é só uma Tá. classificação. Coisas são classificadas. Tá. E não é demérito. Não é demérito, é uma Não. classificação. Então não podemos classificar com ciência. Mas daí aí que fica a minha dúvida. Para Qual você, que é a sua Aloncito. dúvida? Se não pode ser classificado como ciência o design inteligente, por que o evolucionismo pode? Se também não existe método científico aplicável, né, de comprovação de observação para o evolucionismo. Ou existe? Como assim? Você quer. O que que não É entendi porque a você pergunta. me Calma. trouxe a seguinte calma. informação. Não. Design inteligente, talvez a nomenclatura mais adequada não seria científica, sim. ciência. Uhum. A forma de se referir ao design não seria ciência. Mas é o seguinte, garotinho, e a questão, então, do evolucionismo, se ele não pode ser comprovado, como você disse, porque o design inteligente não pode ser uma teoria científica e não pode ser comprovada. Não, eu disse porque ela não é natural. Porque tudo que é científico, ela é natural pro natural. Ah, A partir do momento que vai do sobrenatural pro natural, é pseudocientífica. Tipo, rompe. Entendeu? certo, você- então você está excluindo... Você. Tudo que vem do sobrenatural pro natural, ela não pode ser científica. Por uma questão de norma. Que foi de lá atrás. Você está falando das normas Do criadas método pelos científico, próximos, Do próprios método científico e tal. Entendi. Então, nesse sentido, nesse aspecto, não seria correto chamar de... Mas, assim, eu fico confuso nessa área. Por quê? Uhum. Porque, teoricamente, o método científico, na essência dele, tirando as normas e sei lá o que criaram em volta para poder ser constituída como uma teoria científica, tirando essas normas, o que torna algo um método científico? Algo que você consegue observar, Observação falsear e Isso. comprovar. Exatamente. Observar. Exatamente. É isso que torna algo cientificamente comprovado ou não, certo? Todos estamos de acordo nisso, né? Só que aí que é o ponto, cara. Aí que é o ponto. Quem disse que o design inteligente não é um método científico que usa esse fator sobrenatural, entendi esse ponto, usa essa questão assumindo que existe um criador, um designer, um projetista que tem uma mente acima. Mas, mano, o outro lado da moeda, ele também tem as suas peculiaridades e a sua forma não científica, mas é chamado de científica. Quais? A comprovação. Pode ser comprovado? Pode ser testado? O que que pode ser? evolucionismo? Pode. E aí? Como? São fenômenos que hoje a gente observa, eles levam a crer que aconteceu algo. Por exemplo, o universo ele é isotrópico e homogêneo. O que que é isso? Isotrópico. Para onde você olhar, ele vai ter basicamente os mesmos elementos, óbvio, com variações, Sim. mas assim na essência mesma. Homogêneo, ele vai ser composto das mesmas coisas. Vamos lá, isso já foi previsto lá atrás, que seria assim. Ele está em expansão. Se ele está em expansão, surgiu de algum ponto. Radiação cósmica de fundo. Essa questão da expansão também é um pouco complexa, né? Bastante, na real. Porque, a expansão, o termo Big Bang, que
vem de grande explosão, Sim, não é uma explosão, é basicamente uma expansão. sim. Por isso que o universo está expandindo. É o Big Bang. Uhum. Só que a gente está vindo lá no primórdio, entendeu? Porque a gente observa lá no fundo. Aqui a gente está vendo o James Webb, ele está observando há 200 milhões de anos após o Big Bang. Uhum. Porque a luz demora para chegar no telescópio, enfim. É isso aí. Coisas que a gente observa hoje já foram postuladas lá atrás. O que é postulado? Tipo, Darwin, quando bolou a teoria da origem das espécies, da evolução, ele postulou que seria encontrado fósseis de transição. Uhum. Foram encontrados fósseis de transições. Então, você pressupõe que Darwin esteja certo. Em algum ponto ele estava certo. Em algum ponto. Em algum Talvez isso nem seja um ponto conflituante com a crença que a gente está Exato. Então, trazendo esse aqui, é do o design ponto. inteligente. Exato. Você A própria expansão do universo, como você estava bem colocando, talvez não seja um ponto que está entrando em conflito com a teoria de que existe um designer. concordo Certo? com você. Exatamente. Porque Uma coisa não exclui a outra. Eu Exato. concordo exatamente com você. Mas por isso que existe essa diferença de ciência e pseudociência, entendeu? Entendi. Ciência e pseudociência. Agora, é complexo e é difícil porque a base do evolucionismo, né, que seria a transformação, a mutação, né, de um ser para outro que ocorre ao longo de milhões de anos, isso nunca vai ser observado, né? E nunca pode ser observado, né? Porque Não, porque são bilhões de anos. exato, porque Mas são milhões de anos e porque Sim. dentro de todo o período que a gente conhece de vida e registros que a gente tem, a gente não consegue chegar a ter uma comprovação, atrás. a uma comprovação científica que a gente olha assim e fale, não, realmente um ser evoluiu e se tornou outro ser, e mutou, né, transformou-se de espécie, e aí a gente acaba chegando a esses impasses. A gente consegue observar a microevolução. A microevolução, Em exatamente. bactérias, vírus, enfim. Mas o ponto que você falou que a gente não consegue observar a evolução das espécies. Sim. Eu vou colocar tipo agora um contraponto. Sim. Se você pegar uma foto do Matheus agora e pegar uma foto do Matheus quando tinha 1 ano, Aham. você sabe que é o mesmo Matheus. Você tende a acreditar que ele evoluiu. Aham. Ele partiu de algo, foi para outro. É o mesmo Matheus, mas ele evoluiu, Certo. entendeu? Então, não Então a necessariamente... microevolução, mas a microevolução, os criacionistas, eles não defendem? Isso é o que o cristianismo defende, sim. Defende a questão da microevolução. Isso eu lembro que a gente estava conversando até antes de gravar, né? Que a questão da caixa preta de Darwin. Eu não É sei isso explicar mesmo, muito bem, mas se o- vocês quiserem, do Michael quiserem Bailey. explicar, né? A É, caixa Não, é preta de fantástico esse Isso livro. é, Fica a realmente. recomendação aí pra você, garotinho e garotinha que tá acompanhando a gente aí. Cara, na caixa preta de Darwin ele vai trazer que assim, você é um ser completo. Por exemplo, eu vou pegar o exemplo seu, Matheus, aproveitar que ele trouxe, né? Eu vou pegar você, de Aproveitar exemplo, que você vai. está sendo a cobaia aqui Obrigado, do obrigado. podcast. Vamos lá, a tua célula ela vai ser composta por diversas organelas. Se eu tiro a mitocôndria, vou lembrar agora o que é, claro que não, mas tudo certo. Se eu tirar a mitocôndria, Pepa que eu tá sei olhando agora e chorando. com certeza, perdão, Pepa. Mas se você tirar a mitocôndria, a sua célula ela vai viver? Eu acho que não sei. Mas Então, eu também não sei o que é mitocôndria, mas é o quê? Respiração celular? É, deve Tá ser respiração certo. celular. né? Respiração celular. Tá usando os exemplos. Tudo certo, mas ok. a sua Eu célula vou vai- consultar os internautas aqui. É. Calma aí, garotinho. Então, tipo, se você tirar a mitocôndria, que eu tô usando o exemplo dela, óbvio que eu podia pegar mais absurdo, tirar teu núcleo celular. Você vai ficar viva? A sua célula vai ficar viva sem o núcleo esse celular? daí eu acho que eu morro daí. Eu acho que eu morro. A sua sim, célula não esse. vai viver. É isso que tá na caixa preta de Darwin. Michael Behe ele vai falar exatamente isso. Que a transição. Você não pode tirar, por exemplo, a sua... Só interrompendo, Léo, Vai, as Léo. mitocôndrias são responsáveis por produzir a maior parte de energia necessária Viu? para o fundamento, Respiração funcionamento celular. Então eu ia Respiração morrer. celular. Tá certo. Vai, então, Não, eu sou... não, acerta Cara, aí. até beleza. então viu, olha, Acertou, sem a, bicho. sem a mitocôndria eu ia morrer, então. Isso mesmo, já Exatamente. Vai, agora Você vamos pegar o tá núcleo lá que fica mais fácil de entender. Então, mesmo eu tirando teu núcleo, a tua célula meio que ela não serve pra nada sem o núcleo celular. Não vai ter DNA, RNA, essas coisas. Mesmo que tenha ribossomo e liso, rugoso, enfim. É que eu tô lembrando do Pepa agora do nó. Mas, mesmo tendo isso, não vai adiantar. Teu núcleo não tá lá. Entendeu? É isso que ele vai falar. Ou seja, é impossível.
eu lembro que eu li um tempo atrás algumas partes desse livro, desse material, A Caixa Preta de Darwin. Anota aí, garotinho. Coloca na legenda aí, produção. E ali ele trata de um termo, né? Que é a complexidade irredutível, né? Isso mesmo. Nós somos organismos tão complexos que é impossível você reduzir algo e continuar a vida, né? Exatamente. É o exemplo. A gente é tão complexo que, independente, se você tirar qualquer coisa de você, você não é o mesmo. Entendeu? Posso tirar uma célula tua, você continua sendo o mesmo, Matheus? Não. E aí vem vocês pegaram o Matheus de exemplo, Isso de mesmo. cobaia? Continua de cobaia. Hoje, mas é o seguinte, aí vem o exemplo que o próprio Michael Behe, doutor, dá no livro, que é a questão da ratoeira, né? Isso. Ele usa a ratoeira ali pra... Eu já vi. Você já viu esse? Já. É tipo assim, a ratoeira ela foi montada perfeitamente. Tem ali a madeira, né? A parte de baixo ali, a tabuinha. Aí tem o gancho, tem a mola, tem tudo ali perfeitinho que foi exatamente... Se você reduzi-la, se você tirar a molinha que é a partezinha mais... né? Tirar a molinha, ela já vai perder totalmente sua funcionalidade. E ela vai Exato. deixar de ser uma ratoeira, porque ela não vai ter nenhuma funcionalidade. Aí a gente vai entrar nos exemplos do professor, não do Pepa, Ai, perdão, professor, esqueci seu nome. Do que? Do Roberto. 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 Física, esse mesmo. É o... Deus Esqueci, perdoa, Deus Roberto esqueci. não. Deus perdoa, Roberto. Roberto não, exatamente. O exemplo do Roberto foi que se fosse um pouquinho mais pro lado, ou um pouquinho mais para trás, a gente não conseguiria enxergar. Isso. É aquela coisa, tinha que ser do jeito que é. Peraí, eu perdi aqui, irmã. O que é mais pra trás, mais pra frente? Se o nosso olho fosse um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais pro lado, a gente não conseguiria enxergar. O mesmo rolê da galáxia? Não é o rolê da galáxia do globo, do planeta Terra? Que se ele fosse um pouquinho, pouca coisa para mais próximo ao Sol. Aham. Isso, a gente tá Isso, na zona isso. habitável, por exemplo. Pensa que a gente é o planeta sortudo. Eu vou até pesquisar isso aí, garotinho. Tirou nossa sorte grande, né? A Sim, gente tá no único lugar do sistema solar que tá na zona habitável. Se Que fosse sorte é nossa, né? 3 graus pra frente, Eu acho que Queimava. é a Terra e Marte que é habitável. eu acho que Marte já teve na zona habitável, se não me engano. Já. Tipo Acho que assim, já é tem uma um lugar na diferença Terra. muito mínima para se Exato. estivéssemos mais próximos ao Sol, queimaríamos. É questão de mudar derreteríamos. 1 grau. É, 1 grau, coisa mínima, e mais distante, congelaríamos. também. Exato. Ou seja, estamos posicionados perfeitamente É. no lugar da galáxia para existir vida com perfeição. Exatamente. Se isso é o acaso, então santo seja o acaso. Esse daqui já veio com papo de cancelamento no começo. Sim, né? tá vindo Ó, frase de efeito. Tá E se você observar a zona habitável aqui do sistema solar, vamos lá. Ah, Mercúrio, Vênus são super quentes, não existiriam. não existir. Terra, pula. Que né, a gente tá. Marte já foi habitável, mas aconteceu alguma coisa. Júpiter, Saturno, gigantes gasosos. Netuno e Urano depois? Ou é Urano e depois Netuno? Deixa eu perguntar Enfim, pra produção. ideia, Produção, cara. traz Então, pra nós. Essas É outra posição da ciência galáxia. também. Essas, Essa daí eu faltei, esses dois bicho, essa são daí. esses dois são congelados, não tem como, tá muito longe do Sol, não tem como existir vida. Certo. Então a gente está basicamente no meio termo, que é o meio termo que possibilita tudo existir. E isso é muito interessante, né? Porque partindo para essa linha agora das digitais de um criador, existem muitas digitais, mano. Essa é uma delas. Estamos posicionados perfeitamente na nossa galáxia para existir vida. Então, Tem mais, né? Então, o que vai acontecer aqui? A gente pode até não levar muito egocentrismo e falar, nossa, a gente está posicionado exatamente no ponto perfeito. Aham. Mas a gente tem que levar em consideração que o Sol ele entra em expansão, por exemplo. Ele vai Aham, crescer, enfim, exato. virar uma gigante vermelha. E quem sabe outro planeta não fique na zona habitável também. Entendeu? Só que é muito curioso a gente pensar que a gente, no período que a gente está vivendo agora, a gente não vai viver a expansão do Sol, a gente não vai ver o Sol queimar. Entendeu? Todo o hidrogênio, a Amanda vai me matar agora. Vai. Vixe, eu vai. tô arranjando Os crenca caras com todos os tão- professores. Meu, vocês estão arrumando treta São os com todos professores os que vão nos professores, cancelar, né? entendeu? Perdão, Amanda. Já foi o Pepa, agora é você. Peraí, Roberto. Roberto desculpa. Roberto também. Roberto já foi também. Mas é muito curioso a gente viver exatamente nesse período. Ou seja, mesmo que não seja o lugar perfeito, a gente está no período perfeito. Entendeu? E, tipo, discutindo as ideias que a gente talvez não vai nem conseguir ver. Sim. A humanidade talvez nem chegue lá. Mas, Eu vi em algum podcast, enfim,
que o cientista falava que a vida é como se fosse um bolo. A partir do momento que você pega o bolo e você tira um pouco de farinha, não faz o bolo. Não faz. Você tira um ovo, não faz o bolo. Tem que estar ali Tem que estar certinho, certinho, tem muitas condições para a vida. Eu vi e também ter sido colocado ali. eu vi também um estudo que estimava assim era 1150 condições para a gente existir na Terra. 1150 condições. É muita coisa, é muito muita- detalhe, é É muito detalhe, muito mano. número que Inclusive no corpo Por humano, né? Quais são essas condições, algumas delas, para o nosso corpo humano aí? Mitocôndria. Vocês que estavam na mitocôndria. mitocôndria Vai aí lá, agora. mitocôndria. Respiração celular, uma delas. Mas inclusive se você mudar um cromossomo só, o que acontece? Exatamente. Pô, Você, você é tirar a mesma um coisa. par ali do DNA já É. muda tudo. Pegar o exemplo do Matheus de novo. Tirar um cromossomo Os caras teu. estão contigo, Você hein, é o mano? mesmo, Matheus? Claro que não, filho. E aí entra até na coisa do barco de Teseu. Não sei se você já ouviu falar Já teoria ouvi do barco de Teseu. Tipo, você tem um barco que ele vai envelhecendo. Você vai substituindo as tábuas conforme o tempo se passa. Vai chegar no momento que essas tábuas não vão ser mais as originais. E daí eis a questão. É o mesmo barco? É o barco de Teseu ou não é o barco de Teseu? Entendeu? Vocês estão profundos, hein, cara? A aula de filosofia tá Era rendendo. só uma introdução hoje aqui, vocês estão indo com tudo mesmo, né? Não, mas é isso mesmo, porque eles fizeram muito bem, né, não é? Trouxeram ali todas as questões científicas, as nomenclaturas científicas, e foi Sim. ótimo, trazendo essa questão, né, voltando. E onde que, até aquilo que a gente estava falando, então seria talvez egocentrismo a gente falar que nós somos aquele planeta ali perfeitamente posicionado no lugar certo, com as condições ideais de vida. E se a gente volta para relatos antigos como a própria Bíblia, daí a gente vai encontrar, daí é nesse momento que tanto o design inteligente quanto o criacionismo, Sim. eles se ligam à Bíblia e podem ajudar a comprovar que o que está escrito ali é real. Por quê? Porque ali também é escrito que há um Criador, e daí ali é chamado de Deus, que ele cria todas as coisas, ele cria todo o universo, ele cria o planeta Terra em específico, como um lugar perfeito, um lugar em que houvesse possibilidade de vida, ou seja, um lugar habitável. Para que nós fôssemos criados, para que o ser humano fosse criado, é aquilo, para que façamos o homem à nossa própria imagem. Entendeu? Então a questão científica, que é aquilo dali que a gente volta de novo, que parece algo tão distante entre fé e ciência, não é distante, porque, de novo aqui, com argumentação científica, nós conseguimos ir até um livro que muitas vezes é considerado o quê? Misticismo, que é considerado uma historinha, sendo que não é. Com a argumentação científica, nós conseguimos reiterar e até ajuda na argumentação de provar que a Bíblia, na verdade, não é somente um livro de historinha. Que, na verdade, é verdade contida naquele livro. Nesse caso, principalmente no livro de Gênesis. E até tava vendo, a gente tava falando aqui antes aí, fora do ar, que... Ó, fora do ar. Fora Pega do ar, ele. Nossa, Vai, cara, tá sim. chique, tá Não, não, chique. A gente é pega, muito chique, a gente é muito chique. Tá indo. Fora do ar. Outro patamar. Outro Outro patamar. Outro patamar. Fala, produção. 3? Pra acabar? Temos só 3? Ixi, Caramba! passou Meu tão Deus. rápido. Só? Sem certeza? Pode dar mais tempo aí, Coloca produção. mais Nós vamos seguir esse 2 podcast horas aqui. aí, a gente Fazer consegue. um parte Não, dois, não, nós parte vamos dois. seguir, nós vamos seguir Parte aqui. Não dá pra continuar amanhã, Não, então? Porque é o seguinte, deu quanto tempo aí, produção? Já o total? Ah, mas tá tranquilo. não, é 30 pouco, não. é Não pouco. deu nem uma hora. Pouco, continua. não. Que isso, Não, Que não, é vamos isso, seguir gente? esse barco aí, Limitar, porque pô. a gente tá começando agora. Os Sabe o que é caras isso? estavam viajando. Sabe o que é aqui no isso? É Maionese. cancelamento, viu? É. Cancelamento tá vindo de mais A perto. produção tá cancelando perto a do que gente, imaginava. velho. Pode, A gente querendo pode debater. pausar os vídeos, subir pro drive e Aí depois a gente grava volta. outra. Gravamos mais O 38 celular daí. não tem memória, mano. Os caras estão gravando. Mas tudo bem, vamos seguir. É o seguinte, gurizada. Esse princípio é muito interessante, né? O Mateusão tava colocando aqui agora que a ciência, ela corrobora para muitos pontos bíblicos. Inclusive, tava falando, voltando aí, né, no Fora do Ar, o telescópio do James Webb. Cara do céu, foram muitas descobertas. É lógico que o foco das pesquisas eram para a área evolucionista, os cientistas pesquisando ali e tal, mas foram descobertas algumas coisas interessantes ali, né, Alonso? Assim, Para nós, né, pro design Sim. inteligente, pro criacionismo. ele deu um contraponto ao que se esperava. O James Webb, ele fez um primeiro ciclo científico que é para... Ele basicamente reobservou coisas que já haviam sido observadas. Sim. Tanto que ele observou o Deep Field, que Aham. que já tinha sido feito pelo telescópio da Terra, que eu não lembro o nome.
fica no Chile, eu não lembro o nome. Enfim, já tinha sido observado por esse Sim, sim. telescópio, pelo Hubble e pelo James Webb. Exato. Para testar equipamento, para ver se estava funcionando certinho. Ele, nesse tempo, ele observou, só que ele tem uma diferença, ele observa no infravermelho. Aham. E isso não é que muda totalmente, mas você diferencia o espectro. Então, é meio como você enxergasse com óculos de sol e com óculos normal. Sim. Então, E aí foi possível ver as colorações As da colora- galáxia, né? exato. Das mais Exa- antigas que a gente exato. consegue ter vislumbre exato, a gente conseguiu ver através dele. sei lá, tipo, 13,5 bilhões de anos luz da Terra. É, só que isso é a distância, né? É, Só sim. pra ficar claro, não o tempo em Não si, tempo, mas não a tempo, di- sim. Porque Mas senão o povo já, caramba, mano, anos isso- luz, eu falei, é, não é anos anos, luz, é anos anos luz. Anos na velocidade da luz. Exatamente. Então, ele observou coisas que não deveriam estar formadas. Exato. Ele observou pontos de que, se for galáxias, se forem comprovadas galáxias, sim, é um totalmente distorcido do que se esperava no modelo evolucionista. Exato, porque elas deveriam surgir todas numa única tonalidade, né? E ali aparecem várias outras cores que já estão surgindo numa galáxia Eu muito acho que nova. não é nem o ponto da tonalidade. Eu acho que é o ponto da forma que elas estão. Aham. A gente também consegue, tipo, observar a formação de vários tipos de galáxias. Tipo, elas vão evoluindo também. O estágio final é o estágio espiral, que é bem certinho de uma espiral. E aí, nessa foto, não sei se está aí, você consegue Consegue observar. jogar na tela, produção, a foto do telescópio aí, James Webb? Se conseguir, tá tudo certo, produção. Se não conseguir, para de mandar a gente terminar o programa. Por favor, por favor. Onde já se viu. Mas Fazer uma continua, força. Lanção. Elas estão ali de forma espiral. Então, e essa forma espiral, ela demora, sei lá, bilhões de anos para atingir, para tudo se ajustar certinho, as gravidades e tal. Então, se forem comprovadas galáxias, sim, é um ponto distorçante, é um ponto anômalo. Aham. E precisa ser reestudado. Exatamente. É. E esse lance, eu ouvi o Dr. Marcos Eberlin falando sobre esse lance da coloração que foi identificada, porque de acordo com as teorias evolucionistas, tudo surge a partir, acho que se eu não me engano, do azul, né? E É do azul e vai pro vermelho. vai para o É. vermelho, exatamente. E ali são identificadas diversas galáxias bem novas, né, se realmente forem comprovadas como galáxias, que já surgem há milhões de anos-luz. Aí, produção é rápida aqui, hein, cara? A gente tem ali Benzema na produção, Dino. Cara, os caras são rápidos demais, mano. E é o seguinte, cadê? Sumiu agora? Volta Foi pra tela. rápido. Só foi elogiar. Coloca Deep Field James Webb. Isso, coloca aí pra gente... Só foi elogiar. É, se for elogiar que já... E ali o telescópio, na verdade, nos mostrou que elas parecem surgir todas num mesmo sentido, de uma mesma De um forma, mesmo estágio. no mesmo estágio e com diferentes tonalidades ali também, diferentes cores já desde a sua origem. Não tô enxergando nada, produção. Ah, fechou, tamo junto. E é o seguinte, que mais digitais pra gente ir caminhando agora pro nosso bloco final? Ah, tá aqui. Isso aí. Chegou. Olha aí, esse é a imagem. Você aí agora, garotinho, está podendo ver aqui na tela do Podfé a imagem mais distante da nossa galáxia, que é essa imagem do James Webb, o telescópio mais potente e mais moderno do mundo. E bem mais que azul também, né? E bem mais que azul. Você percebe Realmente. que tem diferentes cores, diferentes tonalidades e que realmente nos mostram que o negócio não surge e foi se desenvolvendo, mas surge todas juntas Ou ao mesmo senão, tempo. santo a casa, né, Matheus? Mas é o seguinte, voltando para o esquema, temos essas digitais no universo, temos essas digitais no corpo humano, como vocês filosofaram há pouco, os mitocôndricos. E aí é o seguinte, que mais digitais a gente tem de um criador? Quem Cara, que eu vi quer? uma vez uma filosofia, uma Uma filosofia. teoria, Ah, né? sim. Que o formato aspiral que existe no nosso DNA, na nossa digital, nas colmeias, se eu não me engano, Isso, na galáxia, Nas árvores também. nas É, árvores. aquela coisa do... Aham, quando- Caramba. É espiral Tá, de. assim. Tem Espiral, um nome, não tem? Ó, Espiral. Euler. espiral de. Euler? Acho que sim. Isso, eu não lembro o nome. Eu Também não sei, lembro. enfim. Mas. Isso aí mesmo. Já vou a- pesquisar. agora é tá no Giovana. mural pronto, lá já- da escola que Isso, fizeram. cara, Está no tá mural. Viu?
É proporção de Euler. Isso, Euler. isso mesmo. Euler. Euler, É, isso mesmo, proporção de Euler. Fechou. É, aquela coisa... É isso, produção? Não é. Proporção áurea, isso Proporção áurea. Nossa, Por quê? Jesus, foi longe. Proporção Perdão, áurea- Tudo a Giovana. ver. Tudo a ver. Não, pô, Euler, áurea, tá É a pertinho. mesma coisa. Euler. Voado. Não, Euler aqui agora, eu quero saber. mesmo. E aí? É algo muito... Parece realmente uma assinatura de um criador, né? De um criador. Porque está presente desde do macro, né? De grandes coisas como galáxias, até o DNA, né? E mais uma forma, mais um entendimento. Olha ali, ó, por É essa aí exemplo. mesmo, Olha essa lá. coisa linda. Temos aí, que não é inclusive tão os linda. cálculos são também algo Meu Deus. coisa de louco assim, né? Que eles batem justamente com o DNA humano. Então essa digital desde o macro, tem o do micro aí agora? Tem no corpo humano, tem das células, busca aí, produção. O mais legal é que já tá falando das células, né? Que cada Exatamente. célula tá a imagem de uma galáxia de fundo. E pega certinho. Eu, tipo, gente, é incrível você olhar pra isso daí. É exatamente como você tinha falado, pastor. É tudo digital, né? Dá pra ver certinho a marca da digital. É só olhar pra mão, olhar pra ali, dá pra ver É tudo certinho. digital, né? A TV, Também. Não tem mais analógico. é exatamente, tudo é feito e se encaixa perfeitamente. E pra gente partir pro final. Pena. Essa parte filosófica agora, Matheusão. Existem muitas perguntas filosóficas Aí já não é minha área. na tua área, né? Precisa Vai que é ser sua, minha área, mas Matheus. não é minha por enquanto. Existem muitas perguntas filosóficas que fazemos sobre a existência ou não de um criador, de um designer. E tem uma pergunta, Matheusão, já que é tua área, eu vou direcionar para ti agora, garotinho. Tem uma pergunta que eu sempre ouço como pastor e eu não sei se ela é muito correta. Né? Quem criou Deus, Matheus? Então, Tu é o cara da filosofia, eu quero ver. Segura esse rojão aí agora, pai. exatamente, olha, eis a resposta. Se você já fez essa pergunta um dia direcionada para o seu pastor ou para o seu amigo, que por acaso acredita em Deus ou é religioso, deixa eu te dizer que essa pergunta está errada. Sim, As essa ideias, pergunta... o cara tá querendo Não, ser ele chegou. cancelado, meu, né? É. O cara já... Começa assim, a pergunta. Você vai dizer Não, pro resposta não, a telespect- pergunta É o primeiro O episódio. telespect- Chegou agora e quer que ser ele cancelado? tem errado, mano. Que você tá errado. Não. A minha resposta não tá errada. A Cara, sua o Sua cara pergunta. pergunta quebrado, que tá é. errada, Vi- mal exatamente. formulada. Mal Por quê? formulado. Não. Vamos Olha lá. só, Agora, então, agora se tu vai ter fosse que Enem, teria justificar a tua can- resposta Joguei a pro bomba, querido né? telespect. Joguei a bomba, vou ter que... Então acontece o seguinte, não lembro agora a frase certinho, mas o Aristóteles, ele tinha dito que o sucesso nos resultados, o sucesso para você comprovar uma teoria vai depender de uma coisa. Vai depender de você fazer as respostas, as perguntas corretas. Então, para você chegar no seu objetivo, você precisa fazer as perguntas corretas. Por que essa pergunta não é justa? Porque é o seguinte, nós estamos falando aqui do design inteligente, o criacionismo, e daí trazendo mesmo até a própria Bíblia, ela vai falar de um criador que nos criou, ou seja, ele criou a matéria, ele criou o tempo, ele criou tudo que compõe a nossa realidade. Mas é isso que a gente tem que entender. Logo que ele compôs a nossa realidade, o que há dentro aqui da nossa realidade, ele não pode ser alguém de dentro. Então ele tá fora do espaço-tempo. Exatamente. Onisciente, onipresente. Onisciente, onipresente. Mas por que E que o ele não outro? pode, E o garotinho? outro? Por que que ele não pode ser alguém que está presente no nosso tempo? Porque- Senão não faria sentido, né? Exatamente, porque senão não faz sentido. Ele precisa estar Alguém fora. que está Ele dentro... precisa estar fora do tempo, ele precisa estar fora do espaço, ele precisa estar fora da limitação do que é a nossa natureza, do que nós vivemos, entendeu? Porque a partir do momento que a gente fala de um design inteligente, que a gente fala de um criacionismo, Isso. a gente está admitindo um criador que está além. Ele não obedece às leis do universo. Exatamente, ele não Exato. obedece às leis do E universo. se ele não- obedecesse, seria estranho, né? É Porque aquilo- aí Ele não a gente seria um volta... Deus. Porque daí a gente volta volta para pra aquela... a gente aquela- volta à questão daí, pergunta. quem que criou ele então? a gente ficaria volta sempre- àquele questionamento do filósofo Deocrécio que diz que ex nihilo nihilo fit, né? Do nada, nada se Do cria. nada, nada se cria. É aquilo que a gente estava debatendo antes também. Ele precisa estar em lugar nenhum para estar em todos os lugares. Exatamente. Perfeito. Então, essa questão é uma pergunta errada e até mesmo injusta, porque ela não leva em conta, porque em nenhum momento o design inteligente, o criacionismo está dizendo que esse criador faz parte dessa realidade. Não. Na verdade, ele está sempre dizendo que Pra ele ele, deixa eu ver se eu tô entendendo a tua filosofia. tá... Isso. Pra existir um criador, ele precisa ser atemporal. Exatamente, Mas ele não precisa estar- necessariamente ele não ter um tempo dele.
mas ele está à parte do nosso tempo, da nossa realidade, porque senão como ele iria ter criado a nossa realidade? Exatamente. Então é aquilo. Por isso que a pergunta é errada. Tá, quem criou Deus? Não, essa pergunta não é correta. Porque é aquilo, porque essas ideias, porque, novamente, o criacionismo, o design inteligente, não está falando que ele está dentro dessa realidade. Não, ele está admitindo que existe sim um Criador, que existe um Deus que está fora, que está além da limitação de tempo, de espaço, de morte. Por isso que na própria Bíblia, se a gente vai, diz que ele é eterno. Ele não é imortal, ou seja, ele não nasceu e nunca vai morrer, não. Ele é eterno. A sempre diferença foi. entre eterno e... Exatamente. Imortal é alguém que nasce e não vai morrer. Eterno é alguém que não nasce e não morre. E aí, vindo para o contexto bíblico, a Bíblia apresenta ele, né, como o princípio e o fim, né? Aquele Exatamente. que é o alfa e o ômega, aquele que não tem realmente um tempo pré-determinado. Você falou de Deus não obedecer às leis, não poder se encaixar na nossa realidade. E isso faz totalmente sentido com o próprio Big Bang. Porque o Big Bang, ele diz que houve um período de leis bizarras e estranhas na física, onde nada é como é hoje. Então, não pode ser um Deus, entendeu? Exato. Esse tipo- fator causador, né? Que Exatamente. está além. Exatamente. Faz mais sentido acreditar em alguém que. Alguém não. Algo que criou do que Do nada. do nada. Porque se a gente for levar até nesse ponto que a gente estava falando, então, que muitas universidades não é mostrada essa outra via de criacionismo, da questão do design inteligente, porque isso daí tem uma explicação muito simples, é uma desonestidade intelectual, é uma desonestidade ideológica. porque- Mostrar um lado e não Exatamente, mostrar o mostrar outro. um lado e não querer mostrar o outro. É simples, é feito por desonestidade, porque assim, me corrijam, vocês que se eu não estiver certo, mas assim, o objetivo da ciência não é você fazer todos os experimentos para comprovar a sua opinião, para comprovar o que você quer, para você chegar no resultado que você deseja. É para chegar no Lógico, que é, lógico. entendeu? E se você aplica uma ciência que não tem o objetivo de construir um pensamento, onde você te dá o direito de pensar por si só e falar assim, brother, chega à tua conclusão. Então não é se você- ciência. Exato. Inclusive, já Vo- vou pegar o gancho aqui. Você gente. faz ciência para obter dados, mas Exato. esses dados eles falam por si. Você não pode falar pelos dados. Exato. Inclusive, pegando o gancho, o trabalho aqui do terceirão, galera do terceirão que tá aqui, nós colocamos dois lados, né? Evolucionistas e criacionistas e design inteligente, para debatermos e entendermos ambos os lados, ambas as teorias. Mas e infelizmente é isso que está hipóteses. faltando Só que isso muito. não acontece em outros Exatamente, lugares. é né? isso que está faltando. Está faltando honestidade. Está faltando largar um pouquinho mão os preceitos, o que a gente acredita, o que entre Os aspas, dogmas. exatamente os dogmas. Daí a gente fala tanto de dogma pro lado de religioso, Mas pro lado tem pro outro religioso, lado também. mas tem pro outro lado também, entendeu? Então deixar de lado esses dogmas, essas certezas, e entender que não, que o objetivo da ciência não é esse. Então você aceitar, tá? Que deve ser ensinado evolucionismo, é óbvio. Ninguém está falando aqui de só ser ensinado criacionismo, design inteligente. Não. Deve ser apresentado todas essas ideias, para que daí a pessoa ela possa decidir, não ver o que faz mais sentido para mim, entendeu? E daí ela poder decidir. Sim, é a busca pela verdade, né? Tipo, a ciência ela vai trazer a busca pela verdade, independente de qual seja. Os dados falam por Os si. dados falam por si. Então, se a ciência conseguir, de alguma forma, provar a existência de um criador, essa é a verdade, ponto. Só que o problema é que aí a gente vai fazer ciência carregado das nossas pressuposições e dos nossos preconceitos, né? Isso mesmo. O que não é Eu vi correto. também, agora o pastor Sim, me sim. corrija, que Deus, para ser Deus, ele não precisa ser comprovado. Então, ele nunca vai ser comprovado cientificamente, porque ele é Deus. Então, por isso que ele não pode ser comprovado. Eu vi isso em algum lugar agora. Lançou Não sei a se bomba tá sai certo. correndo. Olha, garotinha, Então- repete pra mim que a produção tava aqui no microfone, me ficou sem freio. Vixe, Então, Repete se aí, quiser, repete aí, que foi muita Beleza. informação aqui, vai lá. Deus nunca vai ser comprovado cientificamente porque ele é Deus. Ele é algo fora de série. Ah, sim. Eu Então, po- por isso que ele não pode, por favor. Posso, então? Vou olhar para aquela, então. É isso, exatamente isso. Olha aí, garotinho, que a gente já vai para nosso Então, último já no momento finalzinho, aqui, prometo. no primeiro Aguenta Podfé, mais um tá pouco, ligado? hein? Já vem a segunda parte aí. Isso, a gente já tá no final. Então, é o seguinte. É aquilo que você Aham. disse. Deus nunca vai ser comprovado.
Nunca. Se você tá esperando, não. Eu vou começar a acreditar Vou em Deus. colocar Deus quando- dentro de um laboratório. Exatamente. Então, Nunca. Deus nunca vai ser comprovado. Assim como o evolucionismo também nunca vai ser totalmente provado. É aquilo daí que a gente volta naquela questão anterior. É a fé. Fé é uma questão básica do ser humano. Não há como... O ser humano não vive sem fé. Vai tudo depender da onde você vai colocar essa fé. Da onde você vai... Onde você vai colocar isso. Entendeu? Então, é aquilo. Deus não vai ser provado. Nós podemos ter várias evidências científicas que corroborem com a questão da Bíblia, com a questão do design inteligente, até mesmo várias experiências científicas que vão corroborar com a ideia do evolucionismo, mas nunca vai ser por isso que são chamadas de teorias. Mas a figura em si de Deus nunca a figura será. em si nunca vai ser comprovada. comprovada. Nunca vai ser Foi comprovada. até o que eu e a Rafa a gente colocou ali, que onde termina a ciência vai começar a fé. Mas bem mais sobrenatural daí. Sim. É isso aí, garotinhos, mas tem muita coisa e é o seguinte, eu quero fazer um convite para você, querido Telespec, que está aí nos acompanhando. Essa foi só a primeira parte, né, Matheusão? Exatamente. Só posso fazer aqui um momento pra encerrar. Você precisa fazer a tua conclusão agora, você precisa fazer isso. Olha lá, E eu quero o Ele seguinte, quer muito eu concluir. Cadê quero a chave mais, de cara, ouro? eu quero Diria mais. Davi, Eu voa, quero que filho. você deixe aquela galerinha que tá assistindo ali em casa com uma pulga atrás da orelha pro próximo encontro, semana que vem, ano que vem, sei lá. Pro próximo Pod Fé. Deixa uma pulguinha Não temos um atrás da tema orelha. definido, Não, né? não temos, Não temos A um gente, tá, tema a gente definido. tá rodando aí as possibilidades. Então, olha só, galera. Vocês que estão me vendo aqui, não me cancelem, por favor. Eu Primeiro, quero voltar a esse podcast outras vezes. Não era você que não tinha medo do cancelamento? Por favor. Mudou, né, cara? Ó, Eu tava que o medo não brincando, eu faz tava com o ser humano? brincando. Bem, esse daqui só foi a primeira edição do nosso podcast. Isso, Então, isso. se você quiser mandar dúvidas, questões, sugestões até mesmo de próximos Temas. Entre Exatamente. agora aí no Instagram, entra aí no Instagram Comunidade Viva, da comunidade, entra aí no @ e manda sugestões de temas. @Colégio Adventista SJP também. Obrigado, Isso meu mesmo. irmão. Ou no Instagram da Comunidade Viva, ou no Instagram do Colégio Adventista de São José dos Pinhais. Deixa ali o seu tema, deixa ali sua sugestão, para que esse podcast possa acontecer outras vezes. Talvez com temas mais polêmicos, com temas mais espinhosos, não é? Mas esse é o nosso convite aqui para você. Esse é o nosso convite. E só para a gente encerrar daí o tema aqui, né? Vai lá, tema. vai lá, cara. Eu sei Vamos que você quer encerrar. muito Vamos isso. Vai lá, encerrar. filho, vai. Boa, Só filho, calma aí, boa, deixa, filho, boa. deixa a produção passar Vai que é rapidão tua. aí. Aí a gente já vai para Obrigado. as considerações finais. Não, mas fiquem à vontade também para os Ó, temas tem muito podcast polêmicos. com Exatamente. consideração Pode final, mandar à hora e meia. vontade. uma A gente hora, tá aqui medo pra do tudo. cancelamento. Exatamente, sem medo do 9 cancelamento. horas. É. Vai. Vamos para as A gente vai. considerações. Nossa, teve um que o Weber ele foi com o Rodrigo Silva. que Foi. umas- Foi uma hora e meia de o consideração final. o Uma hora e Sacani meia. também. O Sacani, o Pirula. A cada 3 horas, considerações finais. A cada 3 E teve considerações. apelo. e teve Nossa. olho no Então, é isso que eu vou olho. fazer. É isso que eu vou fazer Faz um agora. apelo agora, Eu vou olhar no Matheusão. teu olho Olha agora. no olho ali do Telespec. É o Você momento, aí. é o momento pastor agora. Esse daqui é o momento. É o pastor falando mais alto. Dá zoom, produção. Nós vimos aqui, com a questão do design inteligente, do criacionismo, tudo bem, que é ciência sim, e com argumentação científica é possível sim ser evidenciado a existência de um criador. Só que essas ideias, elas não conseguem provar que esse criador seja pessoal, porque quem garante que esse criador simplesmente criou toda essa beleza, nos criou e nos deixou aqui, nos abandonou. Essa é uma outra hipótese. É uma outra hipótese, um tema até para outro podcast, Próximo. mas eu quero olhar aqui no teu olho e dizer que esse criador, ele é muito pessoal e que ele se importa com você. Imagina, o cara, a divindade, o ser que criou tudo isso, ele poderia muito bem ter nos abandonado, mas não, ele decidiu se importar com você, e não somente se importar, te amar. Então, o apelo hoje é: aceite esse amor. A gente viu aqui todo por uma perspectiva racional, né? A existência de um Criador. Tudo isso é importante. Mas para o que a racionalidade não conseguir explicar, que você possa exercitar a tua fé. Porque antes de você acreditar em Deus, saiba que Ele acredita em você. Que Ele te ama e que Ele te quer ao lado dele. É isso que eu tinha para falar, esse é o apelo. Que daí a gente pode deixar para outro dia, provar a pessoalidade de um Criador. Rafa, suas considerações finais agora, depois do pastor Matheus. Ai, eu não sei nem o que falar, né? Perdi até o argumento. Então, Agora, Assim, o cara veio o também. coração, né, bicho? É isso O cara aí. veio ali é isso. rasgando. Depois dessa, eu acho que todo mundo vai para casa ou
fazer qualquer outra coisa. O coração até mais leve, mais quentinho, né? Bom, como o Matheus falou, eu vou reforçar, mandem temas, podem ser polêmicos ou tudo mais, porque a gente está aqui em busca do cancelamento, né? Não. Brincadeira isso aí, gente. A gente não quer se cancelar. A gente não tem o objetivo de ser cancelado, mas Mas se se acaso acontecer- acontecer, Fazer o quê? Mas é o seguinte, e aí, considerações finais de vocês? curioso. Eu tô aqui pensando que a TDAH fala mais alto, né? Mas Deixa eu começar e daí você fala. vai lá que deu um enganjo na tua, daí a gente leva. lá. Eu acho que tudo gira em torno de você conseguir comprovar, você pelo menos achar brechas para uma existência de Deus. E a fé, ela é maravilhosa justamente por causa disso. Ela preenche lacunas que ela, de hipótese alguma, ela seriam preenchidas de outra forma. Isso é o meu ponto. Existe um vazio existencial em cada um de nós? Eu acho que existe. A fé, ela Que vai a tentar- fé, ela né, vai- voltando Exatamente. pra Ela filosofia. Não vai queria trazer- voltar pra filosofia, que Mas o cara aí- não se empolga, né? Mas Todo voltando ser, pra Vamos sair da humano tem, filosofia. todo ser humano tem um buraco no coração, na alma, Exatamente. do E tamanho não de se Deus. preenche. É, e a do fé, ela tamanho vai de Exato. preencher Deus. esse buraco, independente de qual Exatamente. seja. E agora, te inspirou, Léo? Ainda não, mas... Mas é isso aí, É meus isso, amigos. gente. Depois das considerações do Matheus. Não, depois É, da consideração não. do Matheus. Acabou, ele Possível. tinha que ser Alonso- o último, né? Não, é, Vacilou. não. Próximo Ei, a gente corrige. editores, coloquem a minha parte por último. Isso, Isso. aí ela não vai mudar Não, muita aí vai coisa. parecer que ficou mais raso ainda. É né? verdade, não, deixa do jeito que tá mesmo. Tá ótimo. Mas, queridos amigos, obrigado por estarem aqui conosco eu que nesse agradeço. projeto Nós piloto, né? agradecemos. Começando essa foi um jornada. Muito bom estar aqui com vocês. E você aí, amigo, em casa, no trabalho, na escola, sei lá onde você acompanhou o nosso Pod Fé, saiba de uma coisa, você é a imagem e semelhança de um Deus criador, um designer, um projetista que fez as galáxias, que fez esse universo, que fez a sua vida, o seu corpo, a natureza, te presenteou com uma perfeição inigualável. Esse criador, ele te ama muito, e se você pesquisá-lo, se você buscá-lo, você vai encontrar muitas evidências, muitas bases, porque afinal de contas, queridos, a fé ela não é cega. A fé cega, ela se chama fideísmo, ela não é? Fideísmo, Não é exatamente. uma fé, nós não temos uma fé cega. Ah, você crê em Deus? Que Deus? Por quê? Como assim? A gente falou aqui de digitais de um criador, de galáxias, de corpo Exatamente. humano. A nossa fé ela não é cega, meu querido, minha querida. Você pode encontrar bases para que você entenda quem é o seu Deus, mas hoje, ao terminarmos essa primeira edição, entenda uma coisa, você tem um Criador, as digitais dele estão em você, ele te ama, e que você possa buscar, porque com fé a gente consegue chegar longe. Pode fé? Pode fé. É Aumenta nóis. até a autoestima depois dessa. É nóis, É pode nóis, fé. com Grande certeza. abraço, salve! Valeu.